Olá, boa tarde, alunos e amigos. Vamos dar continuidade aqui então às aulas de revisão preparatórias para o exame da OAB, da parte de penal e processo penal. Então hoje eu continuo com a aula de homicídio e hoje então passamos a estudar o crime de homicídio doloso privilegiado, que é aquele que está previsto como uma causa de diminuição de pena lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, que vai dizer: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, para que nós possamos entender melhor esse parágrafo primeiro, eu vou desdobrar ele em 3 pontos. A primeira parte do parágrafo primeiro vai dizer que o agente responde pelo homicídio doloso privilegiado se ele matar alguém impelido por um motivo de relevante valor social. Valor social é aquele que diz respeito aos interesses de toda a coletividade. Então, como exemplos que a doutrina gosta de utilizar, é daquela pessoa que mata um traidor da pátria. Eu gosto muito de utilizar aquele exemplo da pessoa que mata um perigoso criminoso. Então, um estuprador em série, um homicida em série, ou então também quando mata um terrorista. Um segundo ponto, então, a segunda parte do parágrafo primeiro vai dizer que o agente também responde pelo homicídio doloso privilegiado quando ele matar alguém impelido por um motivo de relevante valor moral. O valor moral é agora, então, aquele que diz respeito aos interesses particulares do agente, ligados então aos sentimentos de compaixão, de misericórdia, de piedade, que são aqueles que não causam uma reprovação na moralidade média, então, das pessoas em geral. Exemplos, então, que são dados pela doutrina é no caso da eutanásia, ou então do pai que mata o estuprador da filha. E a parte final do parágrafo 1º do Código Penal, do 121, vai dizer que o agente também vai responder pelo homicídio doloso privilegiado quando ele matar alguém sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, nessa parte final do parágrafo 1º, nós temos 3 requisitos para que eu tenha o homicídio privilegiado. Então, o primeiro requisito seria matar alguém sob o domínio de violenta emoção. Então, a emoção ela deve ser intensa. O agente deve estar controlado pela violenta emoção, porque ela não se confunde com uma mera influência. Porque se o agente estiver meramente influenciado, ele não vai ter o privilégio, mas vai ter apenas uma circunstância atenuante de pena, que é aquela que está prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, que vai dizer: são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Como um segundo requisito, nós temos que essa reação deve ser imediata. Então, reação imediata é aquela sem intervalo temporal. Tomou conhecimento e teve uma reação imediata. E como um terceiro requisito é a injusta provocação. Provocação injusta é aquela que o agente não está obrigado a suportar, podendo ela ser tanto dolosa como culposa. A provocação culposa ela é a mais rara. Então, um exemplo que a doutrina dá de uma provocação culposa seria o atropelamento culposo de uma criança. Então, a pessoa acaba atropelando o filho do agente, que ao ver aquele fato, acaba praticando o homicídio. Agora, esta injusta provocação necessariamente não quer dizer que é uma agressão, porque no caso de ser uma agressão injusta, pode ser o caso de nós estarmos presentes de a legítima defesa. Então, se for uma injusta agressão, pode ser que configure a legítima defesa. E neste caso, o agente não vai responder pelo homicídio, porque apesar de ter praticado um fato típico, se ele praticou a conduta em legítima defesa,
vai excluir a ilicitude do fato e ele não irá responder pelo crime de homicídio. Exemplo também nessa parte final do parágrafo 1º, também é o pai que mata o estuprador da filha. Então ele toma conhecimento do estupro praticado em relação à sua filha e aí, dominado por essa violenta emoção, logo após ele vai lá e pratica o homicídio do estuprador da sua filha. Uma pergunta que eles sempre gostam de perguntar é: e este privilégio é comunicável ou incomunicável ao coautor ou ao partícipe do homicídio? Bom, para respondermos essa pergunta, nós temos que trabalhar com o artigo 30 do Código Penal, que tem como título Circunstâncias Incomunicáveis. E ele vai dizer: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, para que nós possamos responder essa pergunta, nós temos que diferenciar o que é uma elementar e o que é uma circunstância e quando elas são de natureza objetiva ou subjetiva. Então, elementar é aquele dado que é agregado ao tipo penal, ele acaba por modificar a própria tipificação, ou seja, acaba por modificar o próprio crime. Então, exemplo, eu tenho uma conduta de matar alguém, está previsto como homicídio no artigo 121. Agora, se eu pego essa conduta de matar alguém, e desde que seja o próprio filho, e eu agrego, eu insiro um dado que é sob o estado puerperal, eu vou sair do crime de homicídio e passarei a ter o crime de infanticídio. Então, esse dado que foi agregado ao tipo penal sob o estado puerperal é uma elementar, porque quando ele foi agregado ao tipo penal, eu acabei modificando a própria tipificação, ou seja, o próprio crime, saindo do homicídio e passando a ter infanticídio. E circunstâncias são dados que, agregados ao tipo penal, modificam somente a pena e o crime continua o mesmo. Exemplo, eu pego a mesma conduta de matar alguém, previsto no artigo 121 como crime de homicídio, e vou agregar, vou inserir um dado por relevante valor moral. Então, eu tenho a conduta de matar alguém e vou agregar um dado sobre relevante valor moral. Então, eu continuo no mesmo crime de homicídio, só que agora eu passo a ter homicídio privilegiado, que apenas vai interferir na pena, vai ter uma causa de diminuição de pena. Então, esse dado agregado, relevante valor moral, é apenas uma circunstância. As elementares e as circunstâncias, elas podem ter natureza objetiva, que são aquelas ligadas aos meios e ao modo de execução, como também podem ter natureza subjetiva, que são aquelas ligadas ao motivo e ao estado anímico do agente. São condições pessoais do agente. Então agora voltamos para o privilégio. Nós podemos perceber que o privilégio, então, é uma circunstância. E nos termos do artigo 30, a circunstância só é comunicável quando ela é objetiva. Porque se ela for subjetiva, ela não se comunica ao partícipe e ao coautor. Então, sendo o privilégio uma circunstância de natureza subjetiva, ela não vai se comunicar ao coautor e ao partícipe. Então, um exemplo: se o pai toma conhecimento do estupro da filha, aí vai acompanhado do vizinho e acaba matando o estuprador da filha, o pai, somente o pai, é que terá direito à privilegiadora no crime de homicídio. Outro ponto importante que vocês saibam é qual que é a natureza jurídica do privilégio aqui no crime de homicídio. Ele é um direito subjetivo do condenado, ou seja, uma vez preenchidos os requisitos, sendo eles reconhecidos pelos jurados, a redução da pena é obrigatória, cabendo ao juiz apenas decidir o quanto da diminuição, de 1/6 a 1/3, porque lá no parágrafo 1º fala que o juiz pode diminuir a pena,
mas esse poder é um poder dever. Então, preenchidos os requisitos, o juiz é obrigado a diminuir a pena. Ele só vai ter discricionariedade no quantum de diminuição, que vai variar de 1/6 a 1/3. E como última informação, talvez uma das mais importantes, é que o homicídio doloso privilegiado, ele jamais será considerado crime hediondo. Nós estudamos lá na primeira aula que o homicídio doloso simples, em regra, não é considerado crime hediondo, salvo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. Agora, no caso do homicídio doloso privilegiado, ele jamais será considerado crime hediondo por falta de previsão legal. Então, se nós formos analisar o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, então lá no artigo 1º, inciso 1, onde ela trata do crime de homicídio, ela não tem a previsão legal de ser também considerado crime hediondo o homicídio doloso privilegiado. Tá bom, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu volto ainda numa próxima aula para tratar especificamente do homicídio qualificado. Boa tarde.